Olá, nesse vídeo vamos apresentar o nosso trabalho da disciplina de Físico-Química 3, cujo tema é Colóides no tratamento de água. Nosso grupo é composto pelas alunas Carolina Saraiva, Karen Magno, Patrícia Rodrigues e Sandra Cristina. Sabemos que a água é um recurso natural limitado que está presente em diversas atividades do cotidiano, seja em casa ou no trabalho. Antes de consumi-la nas atividades humanas ou utilizar na produção ou na composição de algum produto, ela precisa receber tratamento adequado. Depois de utilizada, antes de devolvê-la ao meio ambiente, ou caso ela retorne ao processo produtivo industrial, também é necessário receber um tratamento. O Brasil possui legislação e normas específicas que estabelecem critérios para o descarte de resíduos líquidos, como a NBR 9648, que define o que é sistema de esgoto sanitário, sua abrangência, finalidade e traz os tipos de sistema de esgotamento sanitários possíveis. Existe também a Resolução 430 do CONAMA, que prevê condições, padrões e exigências para o descarte dos efluentes nos corpos receptores após o tratamento, assim como o Ministério da Saúde também possui critérios rigorosos, como a Portaria 2914 de 2011, que determina os padrões de potabilidade e a qualidade de água para o consumo e abastecimento humano. Para tratar a água, são utilizadas tecnologias ambientais, como as ETs, Estação de Tratamento de Esgoto, e as ETAs, Estações de Tratamento de Água, que são soluções sustentáveis que diminuem o impacto ambiental causado pelo consumo intenso de água na indústria e no dia a dia das atividades humanas. As ETs são responsáveis por tratar os efluentes industriais e domésticos, conforme é mostrado na figura, separando o lodo contaminado e deixando o efluente com características amenas e de acordo com as legislações vigentes, para ser disposto ao meio ambiente novamente. Ao contrário das ETs, que tratam os efluentes, as ETAs tratam a água antes do consumo. Esse tipo de estação capta água de poços artesianos, rios, lagos, águas pluviais e fluviais e quaisquer outras fontes superficiais ou subterrâneas. Portanto, a água captada possui impurezas como sólidos dissolvidos em forma ionizada, gases e compostos orgânicos dissolvidos e materiais em suspensão como micro-organismos e colóides. Para que a água seja adequada ao consumo humano, deve apresentar características microbiológicas, físicas, químicas e radioativas que atendam a um padrão de potabilidade. Na ETA são realizados processos de desinfecção para garantir o consumo sem risco à saúde. A maioria das ETAs do território brasileiro utilizam tratamentos convencionais que compreendem as operações unitárias de coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, fluoretação e correção da acidez. De modo geral, o tratamento de água ocorre pela remoção de partículas suspensas e coloidais, matéria orgânica, micro-organismos e outras substâncias possivelmente nocíveis à saúde humana presente nas águas. De acordo com a figura 3, um dos primeiros tratamentos realizados na ETA após a captação da água é a coagulação química. Essa etapa é tão importante que, caso não tenha êxito, todas as demais são prejudicadas. Portanto, compreender a separação das impurezas em dispersões coloidais, coagulação, é essencial para o tratamento efetivo da água. Os colóides são definidos como uma fase dispersa e um meio de dispersão, com materiais que apresentem dimensões de ordem inferior a 500 nanômetros e que não decantem a partir da ação da gravidade. Os colóides são átomos ou moléculas aglomerados em proporções tão pequenas que não são visíveis em microscópios comuns, e como possuem pequenas proporções, passam pelos papéis de filtro, e eles podem ser observados pelo espalhamento de luz ou pela sedimentação. Os colóides são classificados a partir de suas fases dispersa e dispersante, onde o dispersante é equivalente ao solvente e o disperso ao soluto. Sistemas coloidais
estão presentes no cotidiano desde as primeiras horas do dia na higiene pessoal, como por exemplo no sabonete, shampoo, pasta de dente e espuma ou creme de barbear. Os colóides também estão presentes em diversos tipos de processo de produção de bens de consumo, incluindo a água potável, os processos de separação nas indústrias, de biotecnologia e de ambiente. São também muito importantes os colóides biológicos, tais como o sangue, o humor-vítreo e o cristalino. Agora, nós vamos tratar sobre os colóides e a consequência deles na poluição ambiental. A qualidade dos ecossistemas aquáticos tem sido alterada em diferentes escalas nas últimas décadas em decorrência da atividade humana e da atividade industrial. Esse fator é desencadeado pela complexidade dos usos múltiplos da água pelo homem, os quais acarretaram em degradação ambiental e diminuição considerável na disponibilidade de água de qualidade, produzindo inúmeros problemas ao seu aproveitamento. A água, ela pode ter sua qualidade afetada pelas mais diversas atividades do homem, sejam domésticas, comerciais ou industriais. E cada uma dessas atividades gera poluentes característicos que têm uma determinada implicação na qualidade do corpo receptor. A poluição pode ter origem química, física ou biológica, sendo que, em geral, a adição de um tipo desses poluentes altera também as outras características da água. E em decorrência da utilização desses detergentes na indústria têxtil e o descarte incorreto de resíduos, em 2003, por exemplo, o município de Pirapora, de Bom Jesus, em São Paulo, ele foi atingido por uma poluição de espuma originada da poluição do rio Tietê por detergentes. O volume de espumas foi tão grande que acabou invadindo a cidade. Depois dessa ocasião, a poluição de espumas no município tornou a ocorrer em grandes proporções, onde a espuma na superfície da água chegou a até 3 metros de altura. Os colóides são encontrados nas etapas de coagulação, floculação e sedimentação do tratamento de água. A etapa de coagulação tem como objetivo a desestabilização de colóides e partículas ionizadas que se mantêm em movimento browniano. Para isso são usados coagulantes, sais de alumínio, sais de ferro ou polímeros, homogeneizados com rápida agitação. Esses coagulantes diminuem a repulsão entre as partículas por adsorção e neutralização. E para isso é necessária uma quantidade determinada de eletrólitos para atingir a concentração crítica de coagulação, também conhecido como CCC. A dupla camada elétrica na superfície dos colóides é uma grande fonte de estabilidade cinética. Graças a essas cargas, os íons com cargas de sinais opostos tendem a se agrupar em torno delas, formando uma atmosfera iônica. Há duas principais regiões na atmosfera. A primeira é uma camada de íons quase imóvel que se adere firmemente à superfície das partículas coloidais, como apontado pelo modelo de Stern. Em torno dessa camada tem um raio de cisalhamento, que captura a camada de íons e confere a mobilidade às partículas coloidais. A segunda região, segundo o modelo de Gauss-Chapman, é uma atmosfera de íons móveis, que são atraídos pela unidade carregada, a camada difusa de carga e a atmosfera iônica de interface com a solução. A CCC parte da teoria DLVO, que explica quantitativamente a agregação e dispersão de sistemas coloidais. Nela, a energia total de interação de uma partícula coloidal é a soma da energia da dupla camada elétrica repulsiva e van der Waals atrativa, como podemos ver nas equações. No entanto, para que haja agregação, não se deve ter energias atrativas ou repulsivas, portanto, a somatória deve ser igual a zero. Substituindo os valores, chegamos na equação a seguir. Z, ou valência do eletrólito, é um dos fatores mais importantes, já que está elevado à sexta potência. Olhando para o gráfico abaixo do modelo, podemos observar que o potencial diminui com o aumento da distância na superfície da molécula.
diminuindo gradualmente até chegar no interior da solução. E é com o intuito de diminuir esse potencial que são utilizados os coagulantes. Ou seja, quanto maior a valência do eletrólito, menor será o potencial elétrico e a atuação da força de Van der Waals, o que explica a utilização de sais de ferro e alumínio, que possuem carga mais 3. E para que a agitação? A agitação é necessária para que aumente a taxa de colisão entre as partículas, assim aumentando a cinética de formação dos coágulos. Ou seja, quanto mais partículas forem desestabilizadas e maior for o choque entre elas, ou seja, a agitação da solução, mais eficiente vai ser a colisão e, consequentemente, haverá mais formação de coágulos. Com a adição de coagulante nos coloides, a sua consequente desestabilização e a formação de coágulos por colisão, temos na etapa seguinte a floculação. Ela nada mais é que a formação de agregados a partir de coágulos, com tamanhos e massas definidos já previamente. E diferente da coagulação, eles não podem ter uma agitação vigorosa, pois estão mais fracamente aderidos. Se houver uma agitação vigorosa, eles se dispersam, voltando à sua forma de coágulo. Esses agregados, eles são chamados de flocos e tornam-se tão densos e grandes em comparação com os coágulos que na etapa seguinte de tratamento de água, eles se sedimentam, sendo possível então retirá-los facilmente. Conclusão. O tratamento de água é essencial e demanda diferentes etapas nas retiradas de resíduos presentes nos efluentes, sejam eles de origem biológica ou em decorrência de atividades industriais humanas. Neste sentido, são utilizados coloides que são dispersões de partículas de dimensões reduzidas, da ordem inferior a 500 nanômetros. Os coloides são eficazes no tratamento de água nas etapas de coagulação, floculação e decantação, pois suas características físico-químicas promovem a formação de coágulos através da ação de produtos químicos, que permitem a retirada de determinados tipos de poluentes presentes no efluente. Por outro lado, em decorrência da poluição e descarte incorreto de resíduos de indústrias, também podem ocorrer a formação de coloides poluentes nos rios, por meio de espumas que causam prejuízo à vida aquática. E obrigada por acompanhar essa apresentação.